tange às transgressões disciplinares e o artigo 142, parágrafo 2º, que fala que não cabe, né, o habeas corpus, não impede o HC de questionar ilegalidades processuais, tá? Os tribunais, eles têm aceitado o HC para analisar a legalidade do procedimento, nunca o mérito. Então, em um procedimento, seja ele disciplinar, né, investigativo, seja ele disciplinar já em contraditório, que é o caso dos PADs, não houve possibilidade, não foi ouvido o policial, não teve acesso aos autos, o rito processual daquele procedimento, né, o rito não foi cumprido, não pôde juntar provas, não pôde ouvir testemunhas, porque foi negado pela autoridade militar. Então, neste caso, não há dúvidas, cabe HC para transgressões disciplinares, tá bom? Não há dúvidas, cabe HC para transgressões disciplinares para discutir a legalidade do ato. Muito bem, já falamos na última aula, cabe suspensão condicional da pena e livramento condicional no caso dos crimes militares a partir de uma sentença, ok? Aqui são as penas de prisão, né? Senhores, não será objeto de estudo deste curso, porque é muito mais aprofundado, mas quero que os senhores vejam esse dispositivo e depois comecem a pesquisar as chamadas penas acessórias, que muitas delas, muitas vezes, são mais graves do que as próprias penas criminais. Então, são penas acessórias. A perda do posto e a patente, tá? A indignidade para o oficialato, a exclusão das Forças Armadas e das próprias polícias, a perda de função pública, tá? O que significa esse tipo de pena acessória? Significa que, a depender da forma, da pena, né, do crime que o militar praticou, ele, além de ficar preso ou ter a sua pena de prisão, que muitas vezes pode ter até aí a conversão para uma suspensão condicional da pena, além dessa pena principal, você tem a pena acessória que pode colocar o militar na rua, pode expulsá-lo das fileiras da corporação. E qual que é o problema? Muitas vezes isso acaba sendo mais gravoso do que a própria pena do Código Penal Militar, que são penas às vezes pequenininhas, né? O militar ele passa lá, ele é condenado, pega um sursi da pena sem problema, mas vem junto uma incompatibilidade, uma exclusão das Forças Armadas, da polícia, e isso é o que pega bastante. Portanto, é muito importante que os senhores, no momento em que houver a sentença do militar, ainda que uma sentença condenatória, vocês pleiteiem os motivos da sentença correta, para que essa motivação da sentença não deixe de fazer coisa julgada administrativa. Então, vou dar um exemplo. Se o militar ele foi absolvido, tá? Por insuficiência de provas, ele foi absolvido por insuficiência de provas, essa motivação, insuficiência de provas, não faz coisa julgada no administrativo. E, portanto, o militar, ele administrativamente pode ser expulso da polícia, expulso das Forças Armadas, pelo mesmo fato que ele foi absolvido no criminal. Só que lá ele foi absolvido por insuficiência de provas. E aqui a administração pública entendeu que há provas suficientes para colocá-lo, para demiti-lo, para expulsá-lo. Aí você fala, professor, como pode? Se o juiz disse que não tem, como é que a administração pública diz que tem? E isso acontece aos montes, porque existe a independência dos poderes, as esferas administrativas e judicial são diferentes, e a depender da motivação que levou à absolvição no criminal, isso pode reverberar no administrativo. Então, você deve pleitear, por exemplo, pela absolvição, pela inexistência do fato, ou por estar provado que o réu não concorreu com a prática criminosa, porque esses fundamentos, aí sim, tem provas de que não foi o autor ou de que o crime não aconteceu. Ele faz coisa julgada no administrativo, tudo bem? A mesma coisa a gente enxerga aqui ó, nas penas acessórias. Muitas vezes, a condenação em si não é tão ruim, mas a motivação da condenação, a pena que foi aplicada, o quantum da pena, né? Uma série de questões ali na motivação da condenação podem levar às penas acessórias. E são essas penas acessórias, muitas vezes, que são muito mais graves para o militar do que a pena comum, tá?
Falando sobre isso, eu havia esquecido de mencionar sobre o ANPP, né? O Acordo de Não Persecução Penal. Olha só o problema do ANPP. Qual que é o problema de você, enquanto advogado, pleitear o Acordo de Não Persecução Penal para o militar? Porque você sabe, artigo 28A do Acordo de Não Persecução Penal, ele fala quando a pena lá, né, crimes em que a pena não for superior a 4 anos, ou é mínima, não me recordo, artigo 28A, não, é mínima, pena mínima não superior a 4 anos, você vai ter a possibilidade do acordo de não persecução penal. Legal, aí você fala assim, vamos fazer um acordo de não persecução penal? Vamos. Só que qual que é um dos requisitos do ANPP? Você confessar circunstancialmente o crime. Você confessa. Você tem que confessar e dar detalhes. O que é confessar circunstancialmente? Você apresenta todas as circunstâncias do crime que você praticou. E aí você confessou por livre e espontânea vontade, assinou, virou o ANPP, top para você na parte criminal. Mas o que a administração pública vai fazer? Vai solicitar cópia dos autos para instaurar administrativamente um procedimento aqui. E esse procedimento pode ser um procedimento exclusório, a depender do crime lá. Então, você foi absolvido, ou melhor, você teve o acordo de não persecução penal no crime, só que administrativamente, em face da independência de poderes, a administração pública vai pegar aquela sua confissão e vai utilizar de fundamento para te expulsar. Aí, como é que você vai falar que você confessou, mas não era bem aquilo? Fica um pouco difícil, né? Porque é uma coisa você não dizer, né? Aí não relatar em detalhes, mas se saiu da sua palavra aquilo, sua boca aquilo, você vai falar, não, a esfera é independente. Ah, aqui na administração eu vou falar que eu não pratiquei, mas lá eu falei que pratiquei. Fica um tanto quanto complicado, e eu entendo que nesse caso, essa prova da confissão do ANPP é sim fundamento para um processo administrativo. Muito bem, progressão de regime, né? Já falamos, existe aí com certeza hoje a possibilidade, não há discussão sobre a progressão de regime, tá? Nos crimes militares. A ação penal, veja lá, o CPM e o CPPM, ambos são expressamente, né, com clareza, de que a ação penal ela é pública, incondicionada e promovida, portanto, pelo Ministério Público.